Agora vamos assistir um outro painel cujo tema é As ferrovias sob a ótica do agronegócio. Edeon Vaz Ferreira é diretor executivo do Movimento Prologística do Mato Grosso, um dos braços da AproSoja. Edeon, é com você. Boa tarde a todos. Hoje nós temos aqui a presença de ilustres especialistas na área de ferrovias. Nós temos o Jorge Rohde, que vai nos falar sobre a atuação, as ferrovias que estarão prestando serviços ao agronegócio, e o Sérgio Lombardi, que vai nos falar sobre as novas tecnologias ferroviárias que poderão ser também otimizadas no transporte do agronegócio. Nós temos hoje, iniciando basicamente o transporte dos grãos pelas ferrovias. Por que eu falo recente? Porque basicamente nós começamos em 2013 a ter maiores volumes sendo transportados. Nós temos a Ferrovia Norte-Sul, a partir de Porto Nacional, transportando para Itaqui, começou essa operação em 2013, e temos a malha norte da Rumo, transportando de Rondonópolis para Santos. Ah, não, mas grãos já vem sendo transportado há muito tempo, realmente. Nós temos grãos sendo transportados desde a década de 90, desde o ano 2000, mas em volumes nada significativos, né? Nós temos a experiência lá do Sul, nós temos a experiência do que está sendo feito pela FCA, a partir do centro-oeste do Brasil. Nós temos um pouco sendo feito lá no Nordeste, em direção a Pirapora e Porto de Vitória, mas volumes expressivos, ou seja, volumes acima de 10 milhões de toneladas, nós estamos vendo de 2013 para cá. E eu vou convidar o Jorge Rohde para que ele fale um pouco dessa malha ferroviária e do que nós poderíamos ter de impacto no transporte do agronegócio. Boa tarde, Rohde. Seja bem-vindo. Tem que ligar o seu som, está desligado. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Edeon. Eu vou continuar nessa cronologia do Edeon, que é esse crescimento do agronegócio a partir de 2013. Nós começamos nessa percepção em 2014. O Instituto de Engenharia percebeu essa grande evolução do agronegócio e com uma característica: concentrado acima do paralelo 16, quando toda a malha ferroviária tinha sido construída abaixo do paralelo 16, inicialmente para atender o próprio agronegócio. Ou seja, o café foi o grande indutor, ou foi induzido pela malha ferroviária. Posteriormente, com a industrialização, a malha ferroviária não teve condições de competir com a rodovia e foi perdendo e foi sendo abandonada e sucateada. Com o agronegócio de grãos, emergiu uma nova era do agronegócio no Brasil e uma nova necessidade de logística para esse agronegócio. Então, a perspectiva era mudar o eixo que estava concentrado em função da infraestrutura existente para Sudeste e Sul, Santos e Paranaguá, para as saídas para o Norte. A alternativa de saída para o Norte, né, dos grãos do Centro-Oeste
e do Centro-Nordeste. Os empresários privados já tinham, junto com governos estaduais, desenvolvido portos na região norte, mas chegar ao porto era muito difícil, porque dependia de rodovias que, por sua vez, tinham problemas climáticos. A alternativa ferroviária nos pareceu a alternativa não só melhor, como necessária para viabilizar e desenvolver o agronegócio. Nós partimos de uma visão, eu diria, tradicional, e percebemos que essa visão tradicional não era sustentável. O que é visão tradicional? É o Estado se antecipando na construção da infraestrutura para induzir uma produção e a carga. Na verdade, o agronegócio foi se desenvolvendo, mesmo não tendo logística, foi para as terras melhores, foi para onde tinha maior produtividade, principalmente no Mato Grosso, no Centro-Oeste, e também no Cerrado. Aí, sim, tinha a alternativa da Norte-Sul, que estava bastante avançada, dependia ainda de alguns investimentos. Então, a nossa proposta, dentro de um planejamento mais geral, foi estruturar um sistema ferroviário voltado para o agronegócio, dentro de uma visão estruturada, ou seja, que nós podemos chamar espinha de peixe. Uma linha central, uma linha básica, um eixo central, e alimentações ferroviárias, rodoviárias e, eventualmente, hidroviárias. Então, esse eixo, né, nós consideramos que esse eixo principal seria a Norte-Sul. Então, primeira prioridade, completar a Norte-Sul até Estrela do Oeste e, com isso, fazer a conexão da Norte-Sul com a malha paulista da Rumo, e aí se teria a alternativa de escoamento por Santos ou escoamento no norte, no caso, por Itaqui e São Luís do Maranhão. Já havia estudos para várias ligações. A FICO, saindo da Norte e Sul em direção ao Centro-Oeste, até chegar ao Pacífico. A FIOL, que, na verdade, começava em Caetés e era uma ferrovia para minério, e não uma ferrovia para grãos. Os grãos, na Bahia, estavam mais a oeste, e a Transnordestina, que supostamente serviria para atender os grãos da região de Maranhão e do Piauí, mas que não tinha a ligação adequada. Então, o que nós propusemos foi, a partir do eixo central da Norte e Sul, inverter o sentido das obras. Transnordestina, em vez de Eliseu Martins para Pecém, de Eliseu Martins, ou da região, para Norte e Sul, para reforçar a Norte e Sul. Na FIOL, também inverter a prioridade para sair da região de São Desidério, Barreiras, para Norte e Sul, e a FICO, de Lucas do Rio Verde, mais especificamente de Água Boa, até a Norte e Sul, para reforçar a Ferrovia Norte-Sul. Ou seja, em função da Norte e Sul, ser ela o principal eixo de escoamento dos grãos da nova região acima do Paralelo 16. O IDEON levantou uma proposta, que hoje já está considerada, que é subir a Pico, descer um pouco a FIOL, para fazer uma ligação, interligar a FIOL com a FICO. Então, se passou para Mara Rosa, que está no Projeto da Vale, e a FIOL se encontrar também um pouco acima ou diretamente para fazer a conexão e a ligação, no caso,
realmente é leste-oeste. Algumas dessas coisas já foram assumidas pelo governo e estão em andamento. A concessão da Norte e Sul foi concluída, então tinha um trecho pronto até Palmas, ou até no Tocantins, até tinha um trecho que dependia ainda de algumas obras complementares, para chegar a Anápolis, e também a obra para chegar de Anápolis, um pouco acima, para chegar à Estrela do Oeste. Então, essa concessão, esse trecho foi licitado, a Rumo venceu, né, porque tem uma característica importante a considerar, que é o seguinte: os interessados ainda na ferrovia são empresas nacionais. No caso da Norte e Sul, havia muita expectativa da entrada dos chineses e dos russos, mas, no final, quem disputou foram empresas nacionais e a Rumo venceu. Então, essa visão de planejamento voltado ao agronegócio parte de duas concepções que não são as antigas, não são as tradicionais. Uma é que o novo polo está acima do paralelo 16 e não abaixo do paralelo 16. Segundo, será predominantemente empreendimento de iniciativa privada e, portanto, elas não serão pioneiras. Elas procurarão melhorar e atender à produção que já vem existindo e com melhoria, sim, promover o desenvolvimento. Essa foi a visão inicial. Nós consideramos ainda alternativas que estavam em andamento, que é a Ferrogrão, que ligaria, que acessaria a do Mato Grosso, já para a região, passando pela região amazônica, saindo já no Rio Amazonas, saindo pelo Madeira, depois do Rio Amazonas, e também uma proposta da ferrovia no Pará, ferrovia paraense. Nós evoluímos em dois sentidos. Rory, só te interrompendo rapidinho, para que os nossos internautas possam ter uma ideia melhor do que nós estamos falando, você me permite colocar um mapa até para você? Eu não coloquei o mapa, porque eu me atrapalho todo com o mapa, por favor. Tá certo. Deixa eu colocar esse mapa aqui, que eu acho que vai ajudar as pessoas a terem, e aí você pode trabalhar no mapa com bastante tranquilidade. Ok? Então, essa linha verde vertical é exatamente a Ferrovia Norte-Sul. Ela tem uma conexão em Açailândia e depois chega a São Luís. E descendo, ela vai conectar uma outra linha verde, a linha verde, que é uma linha da Rumo. Esse outro trecho aqui é uma proposta referente a FICO, e aí, ontem, necessariamente não mas foi retomado com uma apresentação do governador do Espírito Santo ao governador de Goiás, para poder ter uma alternativa de saída para o Atlântico da região de Goiás e pegando uma produção do Espírito Santo. Essa pontilhada aqui é a FIOL, que ela está pensada mais em termos de aqui do Médica, para sair em Ilhéus, para carregar minério de ferro, que foi descoberta a mina aqui no meio. Nessa parte cinza é o Mato Grosso. O Mato Grosso tem essa linha pontilhada, que é a Ferrogrão, e essa linha pontilhada a sequência até Porto Velho, e aí tem uma alternativa de conexão hidroviária para chegar ao Rio Amazonas.
sem entrar ficar muito nessa questão, eu queria trazer uma questão adicional que estava me referindo à evolução. Há duas evoluções. Uma, que eu me referi mais a essas novas ferrovias, e a outra que é a conexão para efeito da melhor distribuição logística, tanto para o mercado interno como para a exportação. Um dos grandes problemas hoje é que, com essa evolução dos grãos no Centro-Oeste e com a produção, principalmente de carnes, de aves e suínos, no Sul, em Santa Catarina, não há uma conexão adequada para carregar o milho até o Sul. Então, hoje mesmo, cedo, estava se discutindo essa questão de qual é a alternativa para, do Mato Grosso, né, ligar, usando a rede existente, melhorando a rede existente, chegar à região sul. Então, isso é o que hoje nós, no Instituto de Engenharia, está estudando e desenvolvendo como propostas para o sistema ferroviário nacional. Tá? Basicamente é isso. Eu devolvo ao Edion, que pode complementar, que ele conhece o assunto. Eu sou um leigo. É isso, Rony. Você é o nosso professor. Bom, o Rony fez uma geral sobre todas as perspectivas que nós temos em termos de escoamento da produção voltada para os portos, né? E nós temos realmente um problema, que é o problema de abastecimento interno. Esse abastecimento interno, ele tem nos prejudicado, porque nós temos que abastecer Santa Catarina, por exemplo, né? Santa Catarina, que ela utiliza os grãos produzidos preferencialmente do Rio Grande do Sul, mas quando o Rio Grande do Sul não produz, ou produz pouco, ela tem que buscar isso basicamente no Centro-Oeste, porque é quem tem esses volumes disponíveis para essa produção, né? Para alimentar as aves e suínos lá de Santa Catarina. Santa Catarina, ele necessita de 6 milhões de toneladas de grãos a cada ano, né? E isso faz com que ele tenha que buscar isso em algum lugar. Então, quando a gente olha o mapa, a gente pode ver que o caminho mais curto seria pela Ferrovia Norte-Sul, né? Descendo em direção a Rio Grande, e de lá você tendo acesso à região produtora ali do oeste de Santa Catarina. Bom, nós estamos estudando, inclusive, isso na CTLOG, na Câmara Temática de Logística do Agronegócio, do Ministério da Agricultura, para que nós possamos direcionar essa produção para atender Santa Catarina. No caso do Nordeste, nós já vimos que a melhor alternativa de abastecer o Nordeste vai ser ou pela ferrovia, mas eu entendo que muito mais pela cabotagem, né? Está mais perto, a gente levar para Santarém ou mesmo para Miritituba, de lá levarmos para Vila do Conde, e de Vila do Conde nós terminaríamos por navios, levando essa produção lá para o Nordeste. Então, nós vamos ter mais de uma opção, né? Mais de uma opção. Estão me avisando aqui que parece que o vídeo está invertido. Esse computador apronta essas com a gente. Mas vamos voltar a ter a imagem para que nós possamos... Então, o Rory falou sobre a Ferrogrão, que é uma ferrovia importantíssima para nós,
né, para o estado de Mato Grosso, e, obviamente, no momento que ela está funcionando, ela está descarregando outros segmentos. A ferrovia Malha Norte da Rumo, que hoje ela está em Rondonópolis, mas tem projeto da própria Rumo para levá-la até Lucas do Rio Verde. Então, nós vamos ter em Lucas do Rio Verde, no futuro, um grande entroncamento ferroviário, recebendo a FICO, recebendo a Ferrogrão e recebendo a Ferronorte, ou Malha Norte da Rumo. Então, isso aí vai trazer, sem dúvida alguma, eu visualizo isso nos próximos 10 anos, e nós vamos ter uma mudança total no escoamento da produção do Mato Grosso, utilizando muito mais as ferrovias. No caso aqui da FIOL, a FIOL nós temos o trecho FIOL-Caetité, que é um trecho de 500 e poucos quilômetros, preponderantemente para transporte de minério, como o próprio Rory já colocou. Agora, já está se trabalhando na FIOL 2, que é Caetité até Barreiras. Esse trecho, sim, já começa a levar a produção do oeste da Bahia para Ilhéus, e a FIOL 3, que vai vir nos próximos anos, que vai ligar Barreiras até Mara Rosa, que é o que nós estamos defendendo, que o Rory também já falou sobre isso. Então, seria Barreiras, ao invés de levar a Alvorada ou a Figueirópolis, ela viria para Mara Rosa, que está aqui mais próximo de Campinorte, que não é mais Campinorte, é Mara Rosa. Tá? Como é que está a situação atual dessas ferrovias? Bom, primeiro, com a outorga cruzada, nós conseguimos fazer com que o Ministério da Infraestrutura, podendo aplicar o recurso da outorga da Ferrovia Vitória-Minas em outra ferrovia, ele, então, está contratando com a Vale a construção de 383 quilômetros entre Mara Rosa e Água Boa, aqui na BR-158, no Mato Grosso. Essa ligação é muito importante porque ela vem a ser utilizada por toda essa região aqui do chamado Vale do Araguaia, em torno de 10 milhões de toneladas, seria o início dela, a ser transportado desse Vale do Araguaia no sentido da Ferrovia Norte-Sul, que no futuro pode ser também para Ilhéus, né, utilizando a FIOL. Então, nós vamos ter, com esse acesso a Itaqui, acesso a Santos e acesso a Ilhéus. Né? Então, é muito importante. E ela, de todas essas ferrovias, Ferrogrão, Ferronorte e FICO, a que deve sair primeiro é a FICO, uma vez que ela já tem licença de instalação e ela está pronta para se iniciar obras. Com a assinatura do contrato que está previsto agora, final de novembro, início de dezembro, deve-se iniciar no próximo período de secas as obras da FICO. Então, eu acho que o nosso decano ele já mostrou tudo isso, e eu vou levar agora, vou convidar o nosso amigo, vou fechar esse mapa, né, para que o Lombardi possa dar início à apresentação dele, e depois a gente faz um bate-papo e responde as perguntas que, por acaso, nós tenhamos. Por favor, Lombardi. Ok. Bom, baseando no que a gente tem hoje em termos de ferrovias, o que a gente pensou no Instituto de Engenharia, né? Eu acho que é uma coisa importante. As propostas que foram feitas na ocupação sustentável do território foram a estimulação da continuidade do crescimento sustentável do agronegócio, a priorização da logística de escoamento. Eu acho que isso basicamente foi também tratado pelo próprio Odeon.
a preferência ao escoamento dos grãos, o planejamento da ferrovia integrada, enfim, o Rory também já nos falou bastante sobre isso. E essas integrações todas que nós conversamos aqui, que são essas ferrovia Norte-Sul com ferro-grão, etc., etc., etc. Acho que isso foi muito bem explorado, eu só quis colocar isso aqui, que é exatamente o panorama. Se eu tivesse tido a oportunidade, eu teria colocado isso aqui juntamente com a apresentação do Rory, que é basicamente o que nós estamos nos propondo a fazer, né? Nessas ferrovias, quais são os itens que a gente deve ter como parâmetros no futuro, e isso é uma coisa muito importante. É a infraestrutura, ou seja, os trilhos, tudo que está embaixo dos trens, o próprio material rodante e sinalização, eletrificação, etc., que são, digamos assim, termos que a gente tem que pensar no futuro para que a gente possa ter situação de escoamento quanto maior, em maior velocidade, maior quantidade e tudo mais. Bom, para que a gente possa ter uma infraestrutura adequada, nós estamos pensando qual que é o peso por eixo que nós vamos ter, que tipo de operação, qual a velocidade operacional, o traçado que a gente se propõe a fazer, que são todos esses traçados, e a bitola, coisa muito importante que a gente tem se debatido aí, e, digamos, a gente não tem a integração da bitola métrica com a bitola larga, que é a de 1,60 m. Isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar, e essa integração, a interoperabilidade é muito importante. Quanto ao material rodante, acho que a gente tem uma gama bastante grande de material rodante que nós podemos utilizar. Os tipos de carga a serem transportados, no caso, vagões hopper para grãos, para sucos, enfim, para todo tipo de carga geral. As locomotivas hoje são locomotivas bastante modernas. Elas já têm uma possibilidade de ter locomotivas híbridas com redução com biodiesel, etc. E também a gente tem que considerar, eventualmente, em alguns casos, vagões de minério que são amplamente fabricados no Brasil, e a gente teve recentemente uma surpresa aí de termos vagões fabricados na China, o que, digamos, de uma certa forma, a Bifer ficou muito triste porque nós deixamos de fabricar e a indústria brasileira de material ferroviário está carente de novas encomendas. Depois eu entraria nos sistemas fixos, que, novamente, a gente tem que fazer uma verificação das quantidades de trens por hora, velocidade de operação, a definição melhor dos traçados, o tipo de alimentação, diesel, elétrica, células de carga, baterias, que são tecnologias que estão hoje entrando no mundo e que a gente também tem que ter bastante preocupação, e a nossa operação que deve priorizar a segurança de pessoas e patrimônio. E, logicamente, uma das coisas mais importantes que tem no agronegócio é a pontualidade na operação, para a gente evitar perdas e que podem, digamos, inviabilizar exportações e tudo mais. Sistemas fixos, eu acrescentaria sinalização, que são sistemas convencionais de sinalização. Hoje, na MRS, na própria Vale, a gente tem bastante, a gente tem bastante sistemas já com sistemas de sinalização por rádio, e no futuro a gente espera que a gente tenha, inclusive, sistemas autônomos que serão, digamos, serão as tecnologias que vão ser implementadas, tá? Quanto à alimentação, hoje nós temos muito alimentação diesel para os trens, teremos biodiesel rapidamente também, já tem algumas iniciativas nesse sentido, e a gente depende, logicamente, de outras tecnologias para existência de recursos, disponibilidade de energia, recarregamento de baterias e tudo mais. Outros sistemas que a gente coloca como sistemas fixos, mas que, na realidade, tem o detetor de cauda,
que é um sistema que vai no último vagão de um trem, para ele ver a consistência do trem, e isso evita vandalismos, isso, deve assegurar que o trem está que o trem que foi definido ele está sendo transportado coerentemente, que não está tendo não está ocorrendo nenhum tipo de vandalismo ou quebra de trem e tudo mais. E os sistemas de operação automática, que nós já falamos um pouquinho, que é os sistemas autônomos, tá certo? Aqui eu tenho um panorama que eu peguei do Rodrigo Caliola, da Siemens, em que ele dá um sistema, quais são os sistemas de sinalização possíveis, que é o sistema puramente segregado, um sistema integrado com o CCO e o sistema automatizado, que é o nosso futuro. Então, esses são os 3 passos que a gente imagina que nós tenhamos que sempre ter em conta que nós vamos chegar e vamos ter que chegar nesse tipo de sistemas para que a gente possa ter um recurso recursos humanos digamos, mais reduzido, um controle de manutenção mais adequado e gestão de ambiente, de meio ambiente e tudo mais que a gente possa ter nas ferrovias. Basicamente era isso que eu queria apresentar, e eu acho que eu entendo que nós completamos aí o ciclo da nossa apresentação, com a apresentação do Rory. O Odeon também deu umas pinceladas, e eu acho que a gente completou, então, qual que é a nossa perspectiva de futuro para que a gente possa utilizar as ferrovias de uma maneira melhor e adequada. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Você pode... Isso, exato. Nós temos aqui um questionamento de um dos internautas, que é o Eduardo Pimentel Santos. Ele faz uma pergunta: como otimizar a entrega de grãos ao estado de Santa Catarina se há o problema de diferenças de bitolas ferroviárias? A Ferrovia Norte-Sul compreende a bitola larga e as unidades federativas da região sul têm bitolas métricas. Bom, eu vou passar esse assunto para o Rory, mas eu só queria lembrar que quando nós falamos no abastecimento de Santa Catarina, seria através da Ferrovia Norte-Sul, quando ela se estender até Rio Grande. Então, nós não teríamos problema de bitola. Mas, Rory, nosso especialista, pode falar um pouco sobre isso. Leon, na verdade, eu não sou especialista em ferrovias, eu sou, como eu disse, você sou um leigo, eu penso mais em termos do planejamento geral e exatamente dos riscos de decisões erradas que podem comprometer o futuro. Tá? Eu estou muito voltado, até tem um podcast que se chama O Amanhã em Função do Hoje. Eu queria mostrar por que o Brasil hoje não é competitivo com relação à China nos vagões, e não só nos vagões. O Brasil cometeu um grande erro em relação à siderurgia. Porque o natural é o seguinte: vagão é montagem final. A montagem final precisa de aço. Se o aço não é competitivo, você vai importar vagões inteiros e não peças ou partes para acabar de montar como foi montada a indústria automobilística. Então, essa questão que tem que ser colocada é o seguinte: sempre se coloca a questão assim, competitividade, competição entre vários, na suposição de que a competição melhora as condições, ou concentração com escala. A China optou pela concentração. Então, não que a gente queira ter um modelo chinês, mas é o seguinte: os sistemas precisam ser concentrados. Então, quando a proposta é estruturar o sistema ferroviário brasileiro em torno da Norte e Sul, realmente ter um grande eixo, e aí eu concordo, esse eixo tem que ser completado, como foi projetado inicialmente, ou seja, chegar até o Sul, e a partir, então, dessas conexões,
você faz o abastecimento interno e também o escoamento externo para os portos dos produtos do agronegócio. Ou seja, como eu disse anteriormente, o agronegócio estabeleceu uma nova era para a ferrovia, não só para a ferrovia, mas para o sistema logístico brasileiro. Então, é o seguinte, ele não pode, não é só dizer assim, não pode ser só rodoviário, o rodoviário, não. Se não tiver carga, não adianta, quer dizer, o pessoal vai, e que tipo de carga é mais adequado e qual é a competitividade do sistema ferroviário. O sistema ferroviário só vai ser competitivo dentro de escala para poder ter volume e ter recursos para inovação sucessiva. Então, isso que o Lombardi coloca é importante, porque, senão, essa dispersão de investimentos, essa dispersão de interesse vai fazer com que até possa haver ferrovia, né? Mas não ser competitivo. Então, essa questão de bitola, a meu ver, assim, é uma questão já antiga, tá? A coisa é mais complicada ainda, porque o padrão internacional não é nem bitola estreita, nem bitola larga. É 143, alguma coisa, que é hoje o padrão que domina o padrão mundial. Então, há necessidade de uma decisão, tá? E aí é difícil, porque é uma decisão até de governo, de definir um padrão. E, a partir desse padrão, é o seguinte, seguir os investimentos dentro desse padrão, acabar com essa disputa, né, que é uma disputa, eu acho, ruim para o Brasil, entre as diversas bitolas. Obrigado, Rory. A Stephanie está fazendo uma pergunta também: como competir com a capilaridade do modal rodoviário? A cabotagem, no caso do agronegócio, concorre ou complementa? Stephanie, no nosso entendimento, nós não queremos competir o ferroviário com o rodoviário. Eles são complementares. O modal rodoviário, nós sempre vamos precisar dele, para que ele alimente o ferroviário, o hidroviário e até a cabotagem. A cabotagem, ela pode ser extremamente viável para alguns casos. Por exemplo, você tem que levar um arroz do Rio Grande do Sul para Recife. A cabotagem, com certeza, vai ser a melhor opção. Então, isso vai depender do produto que você quer levar e a distância que esse produto vai percorrer. Nós temos que lembrar que, no Brasil, aproximadamente 80% da população brasileira está numa faixa de 200 quilômetros do litoral. Ou seja, a cabotagem ela vai ser extremamente competitiva nesse caso. Um comentário aqui do Ricardo Kenzo. Boa tarde, excelente contextualização do modo ferroviário para o desenvolvimento e produtividade do agro no país. O Matheus Matos, parabéns pela apresentação, Rory e Lombardi. Bem, senhores, nós estamos faltando 4 minutos para que a gente possa encerrar. Eu vou passar a palavra para o Lombardi para fazer as suas considerações finais e depois ao Rory e a gente faz um fechamento. Por favor, Lombardi. Muito obrigado. Bom, eu queria agradecer ao pessoal que está nos assistindo. A gente tem, digamos assim, os trilhos na veia, mas a gente também, logicamente, foi muito bem colocado pelo Edeon, desculpe, que na realidade o modo rodoviário ele mais ou menos funciona como o metrô de São Paulo. O metrô de São Paulo é o troncal e as linhas de ônibus são as alimentadoras. No caso rodoviário seriam os alimentadores e a ferrovia digamos assim, seria o troncal. E, logicamente, que nem tudo será transportado pela ferrovia e nem tudo será transportado pela rodovia. E são complementares e são digamos assim, não são concorrentes mesmo, tá?
Então, eu queria agradecer ao pessoal, queria agradecer à revista Ferroviária, ao Negócio nos Trilhos, para que a gente tenha tido... Eu creio que a gente teve sucesso nessa apresentação e estamos abertos aí a qualquer questionamento futuro, e eu vou deixar depois a apresentação para o pessoal fazer a distribuição aos ouvintes e às pessoas que nos visitaram aí. Muito obrigado. Muito obrigado, Lombardi. Rory, suas considerações finais? Agradeço a oportunidade e quero enfatizar essa questão da concepção para o sistema logístico brasileiro, em função dessa nova realidade que é o agronegócio. O agronegócio gera volumes grandes para viabilizar o sistema ferroviário, além dos minérios. Então, hoje, o Brasil precisa pensar, né, nessa logística em função desse grande volume que é o agronegócio. E aí, essa proposta do Instituto de Engenharia, que o Lombardi também já se referiu, é esse modelo troncal pela ferrovia e a alimentação por ferrovias, por shortlines ou outros, por rodovias, por hidrovias, e também a ligação, né, pela cabotagem. Ou seja, quando nós estamos falando de cabotagem, e, por exemplo, da Norte e Sul, não é simplesmente dizer o seguinte, a Norte e Sul é só para exportação. A cabotagem vai significar o seguinte, que produtos que cheguem ao porto de São Luís poderão ser redistribuídos para o Nordeste através da Ferrovia Norte-Sul. Então, esse conceito não é de competição, mas é de complementação a partir de um sistema troncal e de alimentação. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, Rory. Como todos puderam ver, a ferrovia é de extrema importância para o agronegócio. Ela vai propiciar a redução do custo para um produto que é de baixo valor agregado. Muito obrigado a todos e passo a palavra à Silvia. Em nome da NT, eu agradeço mais uma vez a participação de todos os nossos convidados. Muito obrigada pelo conteúdo.